Boa noite a todos. Queremos iniciar a nossa exposição de hoje para que você possa utilizá-la aí no seu culto doméstico. Hoje nós exporemos o Salmo de número 85. Salmo 85, portanto acompanhe conosco a leitura que farei. Ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Coré. Favoreceste, Senhor, a tua terra. Restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda. Do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso, nós apresentamos ao Senhor a nossa oração, a nossa súplica. Nós te pedimos que o Senhor desvende os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja esta noite e aplica a tua palavra aos nossos corações. É em Cristo que nós te oramos. Amém. Queridos, é difícil dizer quem escreveu este salmo e quando escreveu. Porque esse salmo não faz referência aos reis ou ao templo, e por isso, embora alguns, como Charles Spurgeon, entenda que esse salmo foi escrito por Davi, a verdade é que a maioria dos comentaristas entendem que este salmo foi escrito depois que o povo voltou do cativeiro babilônico. Tendo em vista, queridos, que ele apela a Deus, suplicando a restauração para o seu povo. Sobre isso, D.L. Moody diz o seguinte, ele diz, em sua primeira parte, nos versos de 1 a 3, o salmo parece referir-se ao retorno do cativeiro. Mas esses versos, diz ele, são idealizados além da situação conhecida naqueles dias. João Calvino vai na mesma linha de raciocínio e diz o seguinte, entre Deus e o seu povo, e a capacidade do Senhor para trazer vida e restauração ao seu povo. Expressões pactuais como restabelecer, vivificar, que é o mesmo que restituir ou restaurar. Termos pactuais como misericórdia, paz, graça, justiça e verdade, mostra que o salmista suplica o favor de Deus em termos pactuais, confiando na aliança que Deus fez com o seu povo. Ainda a fins introdutórios, é bom que se diga que este salmo está na terceira divisão do livro de Salmos,
Comumente se divide o livro dos Salmos em 5 livros, e este salmo, o Salmo 85, está na terceira divisão, que abrange os salmos de 73 a 89. É evidente que para encerrar a nossa introdução, precisamos falar do título do salmo. E qual é o título? O título está aí acima do verso 1 na sua Bíblia, onde se diz ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Coré, ou em algumas versões, dos filhos de Corá. A verdade, queridos, é que 12 salmos são atribuídos a esta família dos levitas, a família de Coré. E quem foi Coré? Coré, juntamente com Datã e Abirão, se revoltaram contra Moisés e Arão, conforme Números 26 nos diz. E Datã, Abirão e Coré foram tragados pela terra. Mas os filhos de Coré foram poupados. Essa história está lá em Números 26, versos de 1 a 11. Os filhos de Coré foram poupados e uma parte desses filhos depois tornou-se os porteiros e os guardas do templo, conforme 1 Crônicas 9 nos diz. Outra parte tornaram-se cantores e músicos. E ainda uma outra parte tornou-se responsável por dirigir os salmos, como Asaf e Gedutom. Esses, queridos, passaram a ser chamados de mestres de canto ou maestros de canto. Mas vamos voltar ao Salmo. Vamos voltar ao Salmo, pois neste Salmo vemos o salmista apelando a Deus para que ele restaure a sorte do seu povo. E tendo isso em mente, exporemos esse texto à luz do seguinte tema. Ouçam bem, só Deus pode trazer restauração e vida. Só Deus pode trazer restauração e vida. E isso, queridos, é visível primeiro quando o salmista lembra das bênçãos passadas. O salmista lembra das bênçãos de Deus, e em especial ele lembra da bênção do Senhor ter permitido eles voltarem do cativeiro babilônico. Note, se você ler na sua casa, na sua Bíblia, você verá que os versos de 1 a 3, com exceção do verso furor, do verbo furor que está no infinitivo, todos os outros verbos desses 3 primeiros versículos estão no passado. Tamanha é a força dessas expressões do passado que Calvino chega a dizer que os que traduzem essas palavras no futuro desfiguram o seu significado. E é verdade. É verdade, pois esses primeiros versos nos mostram, queridos, que o salmista está trazendo à memória os livramentos de Deus, as bênçãos de Deus do passado sobre o seu povo. Olhe como ele inicia o salmo. Olhe o verso 1. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. O termo traduzido por restauraste, em hebraico, shuv, significa essencialmente tornar ou voltar. Por isso, essa primeira expressão, restauraste a prosperidade de Jacó, pode muito bem ser traduzida por trazer de volta do cativeiro a Jacó. E certamente, queridos, quando o Senhor trouxe o povo de volta do cativeiro babilônico, o Senhor favoreceu a sua terra. Favoreceu a terra que estava destruída, desolada e abandonada. Mas muito mais que favorecer a terra, o Senhor também restaurou a prosperidade dos judeus. Como bem sabemos, o Senhor tocou o coração de Ciro, o imperador do Império Medo-Persa, e ele deu permissão aos judeus que voltassem. Não só que voltassem, mas que voltassem com alguns recursos para reconstruírem sua cidade e o seu templo. O Senhor também preparou líderes para dirigir esse povo. O Senhor preparou líderes como o governador Zorobabel, o sumo sacerdote Josué e o escriba Esdras, que viajaram junto com o povo para Jerusalém, para a terra prometida, para restaurar ali a sua vida. E o Senhor os guardou e o Senhor os protegeu naquela caminhada. É verdade. Se você lê Esdras capítulo 6, e ler os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os profetas pós-exílicos, você verá que a vida deles não foi fácil.
que eles encontraram muitas dificuldades na terra da promessa, que eles enfrentaram muitas lutas e enfrentaram ainda muitos sofrimentos. Isso porque eles pegaram a terra desolada, abandonada. As cidades de Judá estavam destruídas, o próprio templo estava destruído, e ao mesmo tempo que precisaram reconstruir a cidade, o templo, tiveram de cuidar das suas próprias plantações. Então foram tempos difíceis, foram tempos de luta, sim. Mas para o salmista ter a oportunidade de voltar depois de 70 anos de cativeiro, queridos, era um sinal que Deus tinha perdoado os pecados deles. Saber que eles estavam voltando à terra da promessa, a terra que o Senhor havia dado como herança a Abraão, Isaque e Jacó, era sinal que Deus os havia perdoado. Olha o verso 2 e 3 da sua Bíblia. Veja como o salmista nos fala agora. Perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Calvino diz que Deus, ao libertar o seu povo, dera uma prova contundente do seu perdão gratuito. Ao libertar o povo, foi uma prova que Deus os havia perdoado. E lembre-se bem, eles estão no cativeiro, ou eles foram para o cativeiro, por causa dos seus pecados. Quando lemos 2 Crônicas 36, a partir do verso 16, vemos que Deus está irado com eles e por isso eles vão para o cativeiro. Se agora eles estão regressando do cativeiro, se eles estão voltando à sua terra, é porque o Senhor os perdoou. E a pergunta é como o Senhor os perdoou? Como o Senhor perdoou aquele povo pecador? Olha o verso 2. Perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. Queridos, o Senhor os perdoou, encobrindo os seus pecados. Notem que nesse verso é expressado o método como o Senhor perdoou o seu povo. E veja que o perdão foi alcançado através da expiação. O hebraico aqui pode ser traduzido por levado. E é a mesma palavra que está lá em Levítico 16, 22, onde diz que o bode levará consigo todas as iniquidades deles, falando do bode usado no dia da expiação. Irmãos, é assim que Deus perdoa o seu povo, fazendo expiação pelos pecados deles, cobrindo os seus pecados com sacrifício expiatório. Tem mais, o salmista continua, o Senhor encobriste os seus pecados todos. E aqui surge uma pergunta. A pergunta é como o Senhor faz expiação pelo seu povo para que eles possam ser perdoados? Como o Senhor faz expiação para que eles sejam perdoados? E a resposta é que o Senhor encobre os pecados do seu povo com o sangue do sacrifício expiatório. Assim como o propiciatório era a tampa da arca para cobrir a lei que estava ali dentro e que era transgredida pelo povo, assim também o Senhor cobre o pecado do seu povo com o sacrifício expiatório. Como diz o autor aos Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E qual é o alcance dessa cobertura? Qual é o alcance desta expiação? Qual é o alcance desse perdão? O verso 2 termina dizendo: os seus pecados todos. Todos os seus pecados são perdoados através do sacrifício expiatório. Todos os seus pecados são cobertos pelo sangue do sacrifício expiatório. Queridos, entenda, só é por meio da expiação que o Senhor desvia-se do furor da sua ira e perdoa todos os pecados do seu povo. Queridos, conosco acontece a mesma coisa. Deus cobre os nossos pecados com o sangue de Cristo. E em Cristo somos perdoados de todos os nossos pecados.
Já dissemos que só Deus pode trazer restauração e vida. E por isso, em segundo lugar, o salmista clama a Deus por salvação. É isso que vemos nos versos 4 a 7. Note que após lembrar-se das bênçãos de Deus, após lembrar-se que o Senhor os perdoou e que os trouxe de volta do cativeiro babilônico, agora o salmista traz à tona a situação atual do povo. Traz à tona a situação na qual eles se encontram na terra. Mas é interessante observar como o salmista apresenta isso. Mais uma vez, queridos, aparece o pecado no meio do povo. Mais uma vez aparece o sofrimento no meio do povo. Encontra-se pecado com aquele povo que voltou do cativeiro babilônico. E por isso o salmista diz, olhe para o verso 4. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação. Retira de sobre nós a tua ira. O salmista diz, restabelece-nos e retira sobre nós a tua ira. Restabelece-nos, queridos, pode ser traduzido como nos faz voltar ou nos traz de volta. Mas note que aparentemente eles já haviam voltado. Eles já estavam na terra da promessa. Eles já tinham saído do cativeiro babilônico e estavam no território de Israel. Geograficamente, eles já voltaram. Então, o que o salmista pede? Voltar de onde ou para onde, queridos? O salmista pede ao Senhor que os traga de volta para Deus. É conversão, é regeneração, é comunhão que o salmista pede. Por isso ele diz, retira de sobre nós a tua ira. É sinal que o povo, mais uma vez, estava em pecado. Porque, mais uma vez, havia a ira de Deus sobre eles. O salmista pede conversão. O salmista pede regeneração. Ele sabe que voltar geograficamente não é a mesma coisa de voltar-se o coração para Deus. E ele pede que Deus faça voltar o coração do povo para o Senhor. Olha o que diz D.L. Moody sobre isso. A ira de Deus ainda é evidente e parece sem fim. Por isso o salmista faz um apelo a Deus a que torne a vivificá-los e mostre a sua misericórdia e conceda a sua salvação, diz D.L. Moody. Veja só as perguntas retóricas que o salmista faz nos versos 5 e 6. Olhe para a sua Bíblia. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Queridos, note só, o salmista pergunta se Deus não vai perdoá-los, se Deus não vai vivificá-los, se a ira do Senhor permanecerá sobre eles para sempre. E a resposta a estas perguntas é óbvia. A resposta é sim, Deus se lembrará do seu povo. Sim, o Senhor mostrará misericórdia pactual para com o seu povo. A resposta está no Salmo 30, no verso 5. Lá o salmista diz, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Sim, Deus mostrará misericórdia ao seu povo. Sim, Deus perdoará o seu povo. Sim, Deus restaurará e revigorará o seu povo. Mas não entenda mal. Tenha muito cuidado para não entender as expressões que estão no verso 6. Não tornarás a vivificar-nos, para que você não compreenda como uma referência à ideia pós-moderna de reavivamento. Uma ideia moderna que se relaciona apenas a grandes eventos evangélicos ou a manifestações sentimentais. Não é isso. Reavivar aqui tem a ideia de regenerar, de ressuscitar, de trazer vida, de dar de novo vida, de levantar dos mortos. Veja só, Israel e Judá estavam mortos como nação.
Eles não tinham mais independência, eles não eram mais povo, eles estavam inclusive há pouco tempo longe da sua terra, não tinham mais vida como nação. Por isso o salmista pede que Deus lembre-se da sua aliança e ressuscite aquele povo, e ressuscite aquela nação. Entenda bem, o salmista está pedindo que o Senhor mais uma vez demonstre o seu amor pactual para com o seu povo, e assim derrame misericórdia, trazendo perdão e vida para eles. Note que no verso 4, o salmista apela ao Deus Salvador. Ele diz, ó Deus da nossa salvação. E agora, no verso 7, ele pede a misericórdia de Deus, que podemos dizer que é a fonte da salvação. Olha o verso 7 da sua Bíblia. Mostra, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. O salmista apela ao Salvador e pede misericórdia. Perceba, queridos, que quando Deus mostra a sua misericórdia, o resultado é a salvação do seu povo. Hoje, equivale a pedir que Deus traga conversão, que Deus traga regeneração àqueles que estão dentro da igreja, que fazem parte da igreja institucional, mas que ainda não se converteram de verdade. Aqueles que frequentam a igreja, que fazem parte do convívio da igreja, mas que ainda não arrependeram-se, não colocaram a sua confiança em Cristo. O salmista pede conversão, regeneração, salvação para esse povo. Precisamos pedir a mesma coisa pelo mundo. Precisamos pedir a mesma coisa por nossa igreja. Precisamos pedir que Deus transforme os corações impenitentes e converta aqueles que estão ocupando lugar, que fazem parte da igreja institucional e visível, mas ainda não foram regenerados, ainda não foram salvos, ainda não creram em Cristo, ainda não arrependeram-se verdadeiramente pelos seus pecados e não confiam plenamente no Senhor. Queridos, dissemos que só Deus pode trazer restauração e vida, mas para isso é preciso confiar na palavra de Deus e na sua graça. É isso que o salmista nos ensina em terceiro lugar, nos versos de 8 a 13. Note só, nos versos 4 a 7 o salmista ora, e agora ele espera a resposta de Deus. Mas a pergunta é, como Deus responde ao seu povo? Como Deus responde às nossas orações? Será que Ele manda alguém nos avisar? Será que Ele vem falar no nosso ouvido a resposta? Será que a resposta de Deus são os pensamentos que temos ou os sentimentos que temos sobre aquilo? Não. A resposta do Senhor, queridos, está na sua palavra. Deus responde ao seu povo na medida que eles ouvem e creem na sua palavra. Olha o que o salmista diz no verso 8 após orar. Olhe para a escritura. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos que jamais caiam em insensatez. Grave as palavras do salmista, porque ele lembrou-se da graça, da bondade de Deus, do perdão do Senhor ao trazê-lo de volta do cativeiro. E em segundo lugar, ele ora a Deus, apela que o Senhor derrame mais uma vez a sua misericórdia e a sua graça, para que eles possam sair daquela situação difícil e ver o seu país transformado. E agora o que ele faz depois de orar? Ele diz, escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Queridos, precisamos parar de ouvir o mundo. Temos que parar de ouvir os desejos do nosso coração. Temos que parar de ouvir os falsos profetas que vivem dizendo que Deus falou com eles, quando de fato não falou, como nos ensina Jeremias no capítulo 23. E precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos ouvir as Sagradas Escrituras. Precisamos nos submeter à autoridade da palavra de Deus. Eu te pergunto, você tem orado nessa crise? Você tem orado nesta pandemia? Você vai me dizer, claro, pastor, eu oro todo dia. E a pergunta é, e como você espera a resposta do Senhor? Ouça as Escrituras.
Ouça a palavra de Deus, ele vai te responder na palavra dele e não nas palavras dos homens. Ele vai te responder na palavra dele e não nos sentimentos subjetivos do teu coração. D.L. Moody, interpretando esse texto, ele diz o seguinte, que de maneira profética, o salmista faz uma pausa para ouvir a mensagem divina em resposta à oração do povo, e é verdade. O profeta sabe que a palavra de Deus ao seu povo é de paz. Isso quer dizer, queridos, que para aqueles que estão dispostos a ouvir, para aqueles que estão dispostos a crer, para aqueles que estão dispostos a se submeter à palavra de Deus, a palavra de Deus, por mais dura que seja, ela é uma palavra de paz. Mas para os rebeldes, para os impenitentes, o profeta Isaías vai dizer no capítulo 57, no verso 21, que para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Entenda, não há paz para quem não se submete à palavra de Deus. Não há paz para quem não está disposto a ouvir e crer nas Sagradas Escrituras. Não há paz para quem não se submete à verdade revelada de Deus. Pelo contrário, para os rebeldes, para os incrédulos, para os teimosos, só resta loucura, insensatez e sofrimento. Mas para aqueles que temem ao Senhor, a sua palavra sempre é uma palavra de paz. Eles não caem na insensatez, eles recebem a sabedoria do alto para dirigir a sua vida por meio da Sagrada Escritura. Na verdade, queridos, aqueles que ouvem a palavra do Senhor podem confiar na sua salvação. Aqueles que creem na palavra do Senhor podem descansar na salvação oferecida pelo Senhor. Olha o verso 9. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista na terra. O salmista diz no verso 9, próxima está a sua salvação dos que o temem. E eu te pergunto, quem são os que o temem? São os mesmos que ouvem, no verso 8. São os que estão dispostos a ouvir, a crer e a se submeter à palavra de Deus. Os que temem ao Senhor são os que creem, são os que ouvem, são os que se submetem. Para estes, diz o salmista, a salvação está próxima. É verdade, queridos, a ideia é que, embora no momento do sofrimento, da dor e da luta, aparentemente possamos pensar que não há salvação ou que o livramento está distante, é o contrário. A salvação está perto, o livramento está próximo. Veja o que o salmista diz, para que a glória assista em nossa terra. E essa expressão é importantíssima. Veja só, assistir ou habitar aqui é a raiz da palavra hebraica Shekinah, que se refere à glória de Deus. A glória de Deus que é dita que habitava no tabernáculo e que habitava no templo. A glória de Deus que é dita pelo profeta Ezequiel, que antes do templo ser destruído, a glória de Deus deixou o templo. Ezequiel diz isso no capítulo 9 e no capítulo 10. Porém, os judeus foram para o cativeiro e o Senhor os trouxe de volta do cativeiro. E quando voltaram do cativeiro, eles reedificaram o templo. E ao reedificar o templo, o profeta Ageu prometeu que Deus voltaria a habitar ali, de modo ainda mais glorioso. Está lá no livro de Ageu, no capítulo 2. A pergunta é, sabe por que a salvação está próxima daqueles que temem a Deus? Sabe por que a salvação está próxima daqueles que creem na palavra do Senhor, que estão dispostos a ouvir e a se submeter a ela? Sabe por que a salvação do Senhor está próxima? Porque Deus habita no meio do seu povo. Porque Deus habita no meio daqueles que creem na sua palavra. Queridos, é maravilhoso como essa expressão habitar ou tabernacular é aplicada a Cristo.
No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, o evangelista diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a sua Shekinah, como glória do ungido, do unigênito do Pai. Queridos, Cristo é a fonte da salvação, e Ele habita no meio do seu povo. É por isso que não importa por quais sofrimentos o povo de Deus tenha que passar. Não importa se os sofrimentos são físicos, se são doenças, se são emocionais ou se são espirituais. O nosso Senhor sempre está próximo e Ele é a fonte da salvação do seu povo. Por isso precisamos ouvir a palavra. Por isso precisamos crer na palavra. Por isso precisamos nos submeter à palavra do Senhor. Porque para aqueles que creem na palavra, para aqueles que ouvem a palavra e se submetem a ela, a palavra do Senhor traz paz, traz esperança e é poderosa para trazer consolo e refrigério. É por isso que nos versos 10 a 13, o salmista mostra o resultado da expiação realizada por Cristo. Ele não fala passo a passo o processo pelo qual Deus expiou os pecados do seu povo, mas ele, de maneira muito bela e de maneira figurada, ele expressa o resultado desta expiação. Entenda, o salmista mostra os frutos da expiação e não o processo pelo qual ela se deu. Olha o verso 10 para entendermos melhor. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Notem que o salmista personifica o favor de Deus para com o seu povo, apresentando um quadro de graça, de verdade, de justiça e de paz. Essas 4 bênçãos, queridos, são aspectos concernentes essenciais ao reino de Deus. Paulo diz em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida, bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ainda sobre o verso 10, João Calvino diz que temos aqui uma profecia concernente ao reino de Cristo. E é verdade. Veja o verso 10. Olhe só, o salmista diz: encontraram-se a graça e a verdade. Mas a melhor tradução para graça e verdade aqui é misericórdia e fidelidade. Misericórdia e fidelidade. Então, queridos, o verso 10 poderia ser traduzido da seguinte forma: encontraram-se a misericórdia e a fidelidade. A justiça e a paz se beijaram. Na verdade, a justiça e a paz se abraçaram, fizeram as pazes. Queridos, sem dúvida nenhuma, misericórdia e fidelidade se relacionam com a pessoa e com a obra de Cristo. Note bem, é por meio de Cristo que o Senhor manifesta a sua fidelidade. É por meio de Cristo que Deus cumpre as promessas feitas na aliança. É por meio de Cristo que o Senhor manifesta a sua fidelidade, cumprindo as promessas de dar um descendente à mulher, em Gênesis 3, um descendente a Abraão, um rei instável a Davi, um rei que jamais perderia o trono, e um servo sofredor, prometido pelo profeta Isaías. E na sua misericórdia, Jesus substitui o seu povo nesta aliança, pagando ele mesmo pelos pecados do seu povo na sua carne. E ao fazer isso, ele traz como resultado a união entre a justiça e a paz. Justiça e paz se juntam e fazem as pazes no sacrifício de Cristo. Sabe por quê? Porque agora o justo Deus, no sacrifício do seu Filho, oferece paz ao mundo, sendo um justificador justo. Queridos, essas verdades são tamanhas que no verso 11 o salmista demonstra a aprovação do Senhor pela perfeita obra do mediador. Olha o verso 11, veja o que diz a Escritura. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Isso é magnífico. Da terra se levanta a verdade.
Dos céus, a justiça baixa o seu olhar. Notem só. Quando lemos esse texto, não podemos não nos lembrar do Salmo 14. No Salmo 14, nos versos 2 e 3, o salmista diz que do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Veja, no Salmo 14, Deus olha e na sua justiça ele condena os pecadores. Mas quando a misericórdia e a fidelidade do Senhor se manifestam em Cristo, na sua obra expiatória, Deus olha dos céus e a sua justiça baixa o olhar para a sua igreja. Ou seja, a justiça de Deus foi satisfeita com o sacrifício de Cristo. Por isso que brota da terra, conforme diz o verso 12, é a fidelidade do Senhor. O Senhor cumpre as suas promessas de salvação. O Senhor cumpre as suas promessas no sacrifício do seu Filho para salvar o seu povo. Em Cristo, queridos, a justiça de Deus foi satisfeita. E agora as bênçãos do Senhor são derramadas sobre o seu povo. É por isso que o salmista pode terminar no verso 13, dizendo: a justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Note que a justiça aqui é personificada em uma pessoa que deixa rastros para ser seguida. Este é Jesus Cristo, justificando o seu povo, conduzindo-os à paz com Deus e à verdadeira vida, trazendo esperança para aqueles que anteriormente eram alvos da ira de Deus. Aprenda, em nossa caminhada cristã, somos precedidos pela justiça de Deus em Cristo, que prepara o nosso caminho rumo à santificação e à glorificação, até que estejamos nos novos céus e na nova terra, onde só habitará a justiça. Como aplicar essas verdades às nossas vidas? Como aplicar essas verdades aos nossos corações? Veja só, o salmista começa lembrando as bênçãos de Deus sobre ele. Ele diz que Deus favoreceu a sua terra, restaurou a prosperidade do seu povo, no verso 1. No verso 2, ele chega a dizer que Deus perdoou todos os seus pecados. Na regeneração, queridos, e na conversão, o Senhor nos livrou do maior de todos os cativeiros. O Senhor nos livrou do cativeiro do pecado, nos deu vida espiritual, perdoou todos os nossos pecados e começamos a andar com Ele nessa caminhada. Começamos como peregrinos a andar rumo à terra prometida, a Jerusalém celestial, aos novos céus e à nova terra. Mas infelizmente caímos. Infelizmente tropeçamos, infelizmente voltamos a pecar e por isso sempre precisamos pedir a Deus perdão e restauração. Sabemos disso, queridos, sempre desobedecemos a Deus, nem sempre somos firmes, nos rebelamos, questionamos, somos teimosos e pecamos. Muitas vezes somos seduzidos pelo pecado. E por isso precisamos pedir perdão e misericórdia. Queridos, a vida cristã é uma série de recomeços. É uma série de recomeços. Sempre precisamos estar pedindo perdão, a misericórdia do Senhor e começar de novo. Ouça, é pecado desobedecer a Deus e cair, sim. Mas também é pecado permanecer caído. Devemos sempre suplicar a graça do Senhor, implorar o seu perdão e começar de novo.
Começar de novo confiando na promessa que o Senhor nos faz no Salmo 37, no verso 14, quando o salmista diz: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Não é você que segura na mão de Deus, como diz aquele antigo cântico. É Deus que segura na sua mão. Por isso, se você cair, peça perdão, peça misericórdia, confie na graça do Senhor, porque Ele é poderoso para te perdoar e tem força suficiente para te colocar de pé mais uma vez. Caímos, mas não podemos ficar prostrados. Peça misericórdia, peça graça, peça perdão para a tua vida. Tem uma outra aplicação que precisamos fazer. Olha o verso 8. Veja o que diz a Escritura. Escutarei o que o Senhor disser. Essas palavras são relevantes para os nossos dias, queridos. Escutarei o que o Senhor disser. Temos ouvido muitas coisas. Temos ouvido muitas informações. Temos ouvido muitas fake news. Temos ouvido prognósticos daqueles profetas do Apocalipse dizendo que é o fim do mundo e que tudo vai acabar. Mas precisamos ouvir o que o Senhor nos diz. Precisamos ouvir o que nos diz a Sagrada Escritura. Calvino diz que o profeta, usando o seu próprio exemplo, aqui exorta a todo o corpo da igreja a aquietar-se e manter a calma. Não há motivo para desespero. Aquiete o seu coração. Ouça a palavra de Deus. Não há motivo para medo. Confie na graça do Senhor. Queridos, em Eclesiastes 3, verso 1, o sábio nos diz que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. É tempo sim de orar. É tempo de suplicar a graça de Deus. É tempo de pedir proteção para você, para a sua família, para a sua igreja e misericórdia para o mundo. É tempo sim de orar, mas não é tempo de se desesperar. É tempo de confiar em Deus. É tempo de ouvir a palavra de Deus. É tempo de consolar-se no Senhor. Depois de orar, ouça as Escrituras. Ouça a palavra do Senhor. Veja o que o Senhor nos diz para esses dias. Precisamos descansar no Senhor e na sua providência. Precisamos crer que o Senhor está no controle desta situação. Precisamos crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ouça a palavra do Senhor, creia nela, pois para os que creem nas Escrituras, a palavra do Senhor é uma palavra de paz, de esperança, e é poderosa para trazer consolo em tempos difíceis como esses. Tem outra aplicação que preciso fazer, e ela está lá no verso 4, porque veja, o salmista diz, ó Deus da nossa salvação, no verso 4. No verso 7 ele diz, concede-nos a tua salvação. E ao se propor a ouvir e crer na palavra do Senhor, como ele faz no verso 8, o Senhor mostra como se dá esta salvação pedida e qual é o resultado dela. A salvação se dá através de um sacrifício expiatório. E o resultado dela é paz. Paz e justiça juntos para o povo de Deus. Olha o verso 10 mais uma vez. Veja o que diz a Escritura. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Já vimos que graça e verdade, ou seja, misericórdia e fidelidade, produzem a paz entre Deus e o homem. E por isso justiça e paz andam juntas em Cristo Jesus para o povo de Deus. Mas aqui tem uma pergunta que precisamos fazer. Onde graça e verdade se encontram? Qual é o lugar onde misericórdia e fidelidade se encontram? Queridos, só existe um lugar que pode fazer justiça e paz se harmonizarem. Para nós, hoje, o lugar deste encontro só pode ser aos pés da cruz de Cristo. Ouça, só existe um lugar onde a misericórdia de Deus e a sua fidelidade
produzem ao mesmo tempo a justiça de Deus e a paz com Deus. Esse lugar é na cruz do nosso Salvador. É na cruz que vemos a graça e a verdade juntas. É lá que Deus manifesta a sua justiça para os homens. É na cruz que o santo e justo Deus baixa o seu olhar satisfeito e derrama graça sobre o seu povo. Nunca se esqueça, a mensagem da cruz continua sendo loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, para nós que ouvimos e cremos na palavra do Senhor, a mensagem da cruz é poder de Deus. O verso 11 diz: da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. E é difícil não ler esse verso e não se lembrar da ressurreição de Cristo. Depois de morto naquela cruz, o nosso Senhor foi sepultado. Mas ao terceiro dia, ele levantou-se. O texto diz: da terra brota a verdade, e o Senhor levantou-se. O Senhor ergueu-se. Agora estava na terra a fidelidade e a justiça de Deus. Agora fidelidade e justiça estavam no Filho de Deus, garantindo a paz aos que creem nele. Anunciando, queridos, que um dia sim haverá um novo céu e uma nova terra, de onde brotarão frutos de justiça, de onde só haverá justiça. Mas em Cristo hoje já há paz entre o homem e Deus. Em Cristo hoje a justiça de Deus é satisfeita. Em Cristo, queridos, nós herdamos o novo céu e a nova terra. Em Cristo nós gozamos da paz com Deus. E por isso devemos segui-lo hoje, trilhando a nossa caminhada como peregrinos, sabendo que nele somos alvos de uma vida nova, somos alvos de uma vida restaurada, santa, justa aos olhos do Senhor. Não tenha medo, em Cristo você é alvo da graça, da misericórdia, da justificação e está em paz com Deus. Tem uma última aplicação que pretendo fazer. Lembra que disse que só Deus pode trazer restauração e vida? É triste, porque o mundo tem buscado restauração e vida longe de Deus. Mas só o Senhor pode, com o sacrifício do seu Filho, pagar o preço pelos pecados do homem e assim harmonizar justiça e paz no Filho bendito. O verso 12 e 13 nos faz pensar sobre isso. Ele diz: também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Irmãos, queridos, em nossa caminhada aqui nesta terra, como peregrinos, somos justificados por Deus. Gozamos da paz com Deus, e a justiça de Cristo vai à nossa frente, sendo a causa meritória das bênçãos que recebemos na graça. E para o futuro, o Senhor nos promete uma terra que produzirá um fruto de justiça. O Senhor nos promete um novo céus e uma nova terra. E quando essa terra for restaurada, quando houver esse novo céus e essa nova terra, a vontade de Deus será feita na terra, como ela é feita nos céus. Creia nisso. Isso nos encoraja a confiar no Senhor. Isso nos encoraja a trilhar o nosso caminho em busca da santificação. Isso nos encoraja a não perder o foco, a não perder o alvo, a não nos deixar abater com os muitos sofrimentos. Essa terra está em uma catástrofe. O nosso mundo passa por uma grande tribulação, podemos dizer assim. O nosso mundo passa por uma pandemia, mas Deus nos promete um mundo perfeito, em paz, em glória, em comunhão com Jesus Cristo. Queridos, creia nisso, porque esta é a última promessa de Jesus Cristo registrada nas Escrituras. Em Apocalipse 22, 20, o nosso Senhor diz: certamente venho sem demora. E isso nos encoraja a orar. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, restaurar a nossa terra.
Vem, Senhor Jesus, transformar o nosso mundo. Vem, Senhor Jesus, tirar as causas e as consequências do pecado. Vem, Senhor Jesus, derramar sobre esta terra a tua graça e a tua misericórdia. Vem e traz a tua bênção e a salvação sobre o teu povo. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Te suplicamos que o Senhor nos ajude, nos ensine a confiar no sacrifício de Cristo. Que o Senhor nos dê os corações atentos a ouvir a tua palavra e a depender da salvação que está única e exclusivamente no teu Filho, e a esperar e a aguardar com um coração alegre os novos céus e a nova terra, perfeitos, sem mácula e sem pecado. É em Cristo que nós te rogamos. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor proteja a tua casa, que o Senhor ilumine a tua família.